Já estamos de volta pela Rádio TV Novo Tempo com o Redação. A ONU divulgou nessa semana o relatório do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. E, lamentavelmente, o Brasil esteve abaixo de países como Azerbaijão e Líbano, que vivem, inclusive, situação de guerra. O relatório foi elaborado em 2016 e tem como base os dados de 2015. O IDH ele utiliza indicadores de renda, saúde e educação para chegar até esse índice. Dessa vez, o Brasil ocupou o 79º lugar de 188 países analisados. O interessante é que os dados são de 2015, né? Para chegar a esse ranking. Então, 2015, a gente não estava vivendo esse período intenso de crise que chegou agora aí, né? Final 2015, 2016. Como é que seria se fosse agora, né? Mas sabe o que é interessante, né? Estava em pré-crise, né? A gente faz essa comparação com alguns países, como por exemplo o Líbano, né? Que tem situação tensa ainda, você tem situações de tensão de guerra do Líbano com outros países, faz fronteira com a Síria, que está uma guerra civil há um tempão e tal. E aí eu fico pensando assim, né? Cara, acho que a gente também, de certa forma, a gente pode analisar que o Brasil vive uma situação de guerra urbana também. Quando você olha para várias metrópoles brasileiras, e você tem cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, outras capitais que a gente tem com altos índices de criminalidade, e aí você fala assim, puxa, talvez a gente não esteja vivendo um clima, sei lá, de guerra civil, como a gente tem em alguns países aí, mas a gente tem uma situação de insegurança, e a segurança é um dos fatores levados em consideração no Índice de Desenvolvimento Humano, que faz com que a nota do Brasil seja muito baixa, entendeu? Então, às vezes, a gente pode ter uma falsa impressão de que a gente não está tão ruim quanto alguns países, mas a gente está vivendo uma situação de insegurança muito maior em algumas cidades brasileiras. Me chama a atenção que o Brasil ficou na posição 79, agora, nesse ranking, e 10 anos atrás, no ranking anterior, ele também estava na mesma posição. Então, o mais impactante não é nem tanto a posição, mas é o fato de que em 10 anos não houve melhora. Ao passo que, por exemplo, a Venezuela está melhor. A Venezuela ficou na posição, se não me engano, 75, o Brasil 79. Está melhor que o Brasil. Melhor do que o Brasil. A Argentina, nossa vizinha aí, a posição 45, se não me engano, quer dizer, muito melhor. E você vê, com dados de 2015, a Argentina em 2015 já passava por sérios problemas. A gente estava no final do governo da Kirchner, com aquele monte de problemas, a Argentina endividada até o pescoço, querendo dar o calote nos devedores internacionais. Então, você percebe que existem problemas sérios aqui no Brasil. E o mais interessante é que, assim, o que mais pesou nessa conta para o nosso ranking não ter melhorado foi a queda na renda. E é uma queda na renda num período em que a gente estava passando por aquelas transformações sociais no Brasil, não é? Nos governos, ainda resquícios do governo Lula, o começo ainda no primeiro mandato do governo da presidente Dilma Rousseff, com aquelas políticas de transferência de renda, Bolsa Família, outro tipo de ajuda, de assessoramento social e incremento de renda. Ainda assim, foi o fator renda que mais pesou. Agora, Hélio, você que é o nosso Leandro Quadros das notícias... Você gostou desse título? Eu sempre dou esse título. Não me acho digno. Eu sempre dou esse título para o Hélio. Como é que esses dados eles são coletados? Será que realmente a nossa questão de estar abaixo de países em situação extrema... A gente está acompanhando notícias da Venezuela, os venezuelanos entrando no Brasil e em outros países para conseguirem comer, para conseguirem ter acesso à saúde. E aí a gente está, né, nessa situação atrás deles. Eu fiquei pensando, será que é porque a gente tem esse Brasil que são vários diferentes países dentro de um mesmo país e às vezes a gente tem uma noção um pouco dos grandes centros que tem uma situação um pouquinho melhor? Os dados, eles levam em conta percentuais, né, proporção. Então, você vai dizer, o Brasil é muito grande comparado à Argentina. Então, é claro que no Brasil é mais difícil manter as coisas do que na Argentina. Isso é verdade também. É muito mais fácil você cuidar de um país que tem o tamanho de uma cidade do que cuidar de um país que tem o tamanho de um continente. Isso é evidente. Mas os dados, eles são proporcionais. Então, não é um número real.
é o número proporcional de habitantes, proporcional do PIB em relação ao número de habitantes, tudo é proporcional. Então, quando você faz a proporção, você está igualitando, deixando todo mundo na mesma condição de avaliação. Os dados, eles são baseados em educação, em renda, em segurança. Tem outras coisas também mas que os três que principais fomentam, mas são os principais são esses. Aí a gente vai dizer, a educação no Brasil, ela não tem como fazer um peso positivo, porque a gente está passando, inclusive agora, por transformações profundas, mas ainda muito distante de um ideal. A questão de segurança que o Leite levantou, a gente não está em guerra, a gente não tem uma guerra civil impetrada no país, mas a gente tem uma guerra da polícia contra o tráfico, a gente tem a violência urbana, o trânsito que conta também como questão de segurança, o trânsito que mata mais no ano no Brasil do que as guerras no Oriente Médio. Então, são várias questões assim que aí prejudicam demais o país no final das contas. E a questão da renda, né? A gente tem visto aí a renda do trabalhador brasileiro diminuir vertiginosamente nos últimos anos. O que eu acho que acontece, assim, da impressão é que a gente... Isso que o Leite falou sobre a questão da segurança, o Hélio falou aqui bem sobre a questão da educação também. A gente vai vendo a situação no Brasil em conta-gotas, né? São meio que doses homeopáticas do que está acontecendo. Enquanto em outros países a gente tem aquela grande notícia, guerra, número de analfabetos e não sei o quê. Aqui no Brasil a coisa parece que fica sutil, mas na verdade a gente tem dados fortíssimos acontecendo, só que a gente não tem isso noticiado, a gente vai recebendo isso em doses homeopáticas. Parece que isso deixa a gente assustado quando vê um ranking como esse. Quando vê o resultado final. Quando vê o resultado final. Eu gosto de analisar esses rankings, essas listas assim, porque eu fico pensando assim, talvez seja só uma forma de amenizar a consciência também. E às vezes até ficar imaginando, sonhando assim, né? Eu gosto de ver geralmente quem está em primeiro lugar, quem está em último e fazendo umas comparações. Claro, Então, nesse ranking aí foram analisados 188 países. Primeiro lugar está com a Noruega. Os países nórdicos sempre estão em primeiro lugar nesses rankings bons, né? Então a Noruega em primeiro lugar. E aí, em último lugar, a República Centro-Africana. E aí quando você para analisar, você fala assim, outras comparações, os BRICS, que são o grupo dos países em desenvolvimento aí, né? Só a Rússia está na frente do Brasil. Então, por exemplo, África do Sul, Índia e China estão para trás do Brasil. Então, quer dizer, a gente tá ruim, mas tem gente que tá pior aí, entendeu? Não que isso justifique, mas às vezes você fica pensando assim, nossa, podia estar pior ainda essa situação, né? Então, como diria o deputado, pior do que tá fica nesse caso aí, né? Mas, e aí isso é útil, essa comparação do Leite, né? A gente compara os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que são países que são muito parecidos. E aí você vê, eles são muito parecidos, inclusive no ranqueamento. Quer dizer, não é para se condenar o país. O ranking serve justamente para que o país observe e fale, a gente tem que fazer as mudanças necessárias para melhorar. Mas você percebe que os países nórdicos estão sempre no alto, os países em desenvolvimento, como é o nosso caso aqui desse grupo, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estão sempre caminhando meio que juntos também, porque as mudanças vão acontecendo gradualmente para que as coisas melhorem. Só voltando nesse lance que você falou sobre a desigualdade social, desigualdade de renda, enfim, se for levado em conta só o IDH analisado isoladamente, a pesquisa mostrou que o Brasil cairia 19 posições nesse ranking. Se fosse só pela renda. Se fosse só pela renda. Então, a gente está atrás aí do Haiti, Colômbia e Paraguai. Me chamou a atenção da gente estar atrás do Haiti. Nós somos o terceiro país que mais caiu nesse ranking, atrás do Irã e Botsuana, que fica na África. Porque sempre que eu converso com amigos assim, que entendem bastante de economia, um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil é a desigualdade de renda. Isso leva a várias outras consequências. Nós somos muito desiguais. Então, a gente percebe que a gente, por mais que temos aí várias atividades, várias ações que nos levam a evoluir, a gente ainda não tem uma política econômica que possa nivelar isso, ou pelo menos conseguir diminuir um pouco dessa diferença da balança. E o que eu vejo nos países europeus é que tem os problemas, tem também casos de corrupção. Não é que lá não tenha, mas é que essa diferença dessa balança, ela é menor. Ela é menor nesses países, a diferença de renda entre funções diferentes de trabalho,
basicamente pela qualificação do profissional. No Brasil, a gente não tem mão de obra qualificada de verdade. Haja vista que um percentual muito pequeno da população tem o ensino superior. E mesmo assim, o ensino superior não tem qualidade, porque nos últimos anos a gente teve uma explosão de cursos para tudo que é lado do país, tem graduação, mas não tem qualidade. Não são faculdades que investem em pesquisa, que é o que faz a diferença de uma universidade, não tem extensão de curso, quer dizer, o aluno vai lá, meio que aprende alguma coisa, sai ali, pronto, está com o diploma na mão. Mas não tem de qualificação de verdade para o mercado de trabalho. Ainda mais no mercado de trabalho que a gente tem visto agora, com essas mudanças todas, né? A coisa é mais tecnológica, não é uma questão braçal, você sabe, trabalhar com criatividade, com esse tipo de coisa. Não se aprende isso na academia brasileira hoje, porque a qualidade não é boa. Então, você não tem como oferecer, como dar bons salários para alguém que não está preparado. Tanto é verdade que a China está atrás da gente em tempo de estudo, que foi analisado. Eles consideram aí o tempo de estudo, né? Nós estamos à frente da China. E deve ser essa uma das razões, né? Que a China é muito mais evoluída do que nós. Apesar de que a gente, tecnicamente, estudamos mais do que eles, né? Talvez é porque a gente não tem um estudo de qualidade. A gente tem quantidade, não qualidade. Não tem qualidade. E o Eli falou ultimamente, né? Mas essa história dos cursos universitários com falta de qualidade, muito oferecimento de vaga, mas pouca qualidade, isso aí é desde a segunda metade da década de 90, né? Então, há quanto tempo que a gente está colocando esse tipo de profissional no mercado com menos qualificação, né? Parabéns. Gente, ficamos por aqui. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Muito obrigado a você que Adiós. ficou com a gente até agora. Adiós. Hasta luego. Já Tchau, tchau. saiu no espanhol, hein?